Fala galera do Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e hoje nós vamos com mais um vídeo da nossa carteira de criptomoedas do Jornada, tá? Durante esse mês, a gente teve uma nova valorização aí do Bitcoin. No mês passado, quando a gente gravou, ele estava aproximadamente aqui em US$ 8.000, talvez até um pouco abaixo, se eu não me engano. E hoje já está em US$ 9.300, o que já é uma bela valorização em relação ao mês passado, né? A gente vê aqui que foi nesses últimos dias aí que ele recomeçou uma subida aí e tá seguindo aí a sua ascendência como a gente já espera, né? No longo prazo a gente espera que o Bitcoin siga crescendo, tá? Até porque como que é formado, né? O preço de um ativo é com base em oferta e demanda daquele ativo, tá? Como a gente sabe que a oferta de bitcoins é limitada, ou seja, ele tem um máximo de 21 milhões de unidades que ainda não foram todas emitidas, né, não foram todas mineradas, então ele tem uma oferta restrita, tá? E uma demanda que tem tudo para ser crescente. Então, o preço, inevitavelmente, também vai ser crescente se essa demanda seguir aumentando, tá? E o que eu gosto de acompanhar sempre também é o volume, né, de negociações, tal, a quantidade de negociações que a gente vem tendo aí nas criptomoedas. A gente vê que o market cap, né, no mercado de criptomoedas em geral, já bateu aqui 289 bilhões de dólares, e no mês passado, eu não lembro exatamente quanto estava, mas estava bem abaixo disso, tá? A gente faz um tempinho aí que a gente não passa da marca dos 300 bilhões, desde do último topo histórico lá. Talvez eu até tenha aqui, ó. Aqui eu consigo ver. O topo histórico foi aqui na faixa de 795 bilhões, tá? Quase 800 bilhões de dólares, em janeiro de 2018. E aqui no mês passado, vamos achar aqui em maio, quando que a gente gravou mais ou menos dia 18 de maio, dia 20 aqui, ele estava ali por volta de 240 bilhões de dólares de market cap nas criptomoedas. E hoje a gente está com esses 289 bilhões, ou seja, já é uma subida considerável aí. E o volume, né, apresentado aí nas últimas 24 horas, de 51 bilhões de dólares, e nos últimos dias ele tem se mantido aqui alto, né? 86, 63, 72, 80 aqui. Então, ele segue aí numa tendência, né, de um volume expressivo e de preços crescendo. Então, significa que a gente tem mais pessoas ou mais instituições, empresas entrando aí no mercado de cripto. Tá? Então, são realmente dados que eu vejo com muito otimismo, tá? Muito longe ainda de acreditar que está voltando a ser uma euforia, ou até mesmo uma nova bolha, né? É claro que o Bitcoin, nesses períodos, ele vai ter novas correções, até durante esse mês, né? A gente viu o Bitcoin, ele tinha batido 7.900, 8.000 dólares, mais ou menos, quando a gente gravou. Ele chegou a recuar ali para casa dos 6 e alguma coisa, dos 7.100, se eu não me engano, 6 e alguma coisa, e já voltou a subir de novo. Então, pode ter essas correções sim, durante o caminho, mas não quer dizer que o Bitcoin vai se desvalorizar muito novamente, tá? Eu acho que os preços que a gente chegou a ver mais no início do ano ali, de 3.000 dólares, 4.000 dólares, eu acho que não vai se repetir, pelo menos não tão brevemente. Beleza? Então, agora a gente vai para a nossa carteira aqui, para a gente ver como que tá, né? E no momento atual, a gente vê que o quanto a gente colocou na carteira, né, foi R$ 6.000, tá? Tem uma pequena diferença aqui por causa de spreads e tal, de custos, né? Então, o quanto a gente aportou de fato foi R$ 6.000, porque a gente começou com 5.000 e já teve dois aportes de R$ 500. Aí, o lucro que a gente está até agora é de 82%, tá? Um lucro de R$ 4.900 e acumulado aqui R$ 10.800 de valor na carteira, tá? E aí, quando a gente olha aqui as nossas posições, né? O Bitcoin é o que tem o maior valor, eu separei aqui por valor investido, né, que a gente tem.
ele está em R$ 5.779, tá? E para uma carteira de quase 11 mil aí, ele está um pouquinho acima dos 50%, que é o que a gente determinou, né, para ficar 50% em Bitcoin e 50% em outras criptomoedas, para eventualmente a gente pegar possíveis subidas de outras moedas e ter essa diversificação interna na carteira. Então, provavelmente a gente faz um novo aporte hoje em alguma outra criptomoeda diferente. Beleza? E aí, ele está com uma valorização aqui de 131%, o que está puxando bastante, né, o rendimento da carteira, sendo que a gente tem valorização em outras moedas da carteira, mas não são tão expressivas quanto a do Bitcoin, né? Então, não seria o caso de eu aportar e deixar em Bitcoin esse valor que eu vou colocar? Até poderia ser, porque quando o Bitcoin sobe, né, é muito difícil a gente ver as outras criptomoedas subindo mais do que o Bitcoin, tá? Então, pelo nosso benchmark ser o Bitcoin, até poderia ser mais interessante eu deixar o dinheiro nele até ele dar uma estabilizada na subida, né, dele, que aí é que começam a subir as outras criptomoedas de forma mais expressiva, né. Só que como eu defini, né, o balanceamento aí de ter 50% em Bitcoin, eu não quero deixar ele com uma exposição muito acima disso, porque numa eventual queda do Bitcoin e subida das altcoins poderia acabar prejudicando, né, o nosso balanceamento. Então, eu vou fazer um novo aporte em outra criptomoeda, pode ser alguma que já tenha na carteira, mas preferencialmente uma nova, tá? Então, aqui a gente vê também que a Binance Coin segue subindo, ela está já acumulando 118% de valorização. É interessante fazer uma saída parcial? Pode até ser, tá? Quando uma criptomoeda sobe mais de 100%, talvez seja interessante vender metade, por exemplo, dela, que aí você já embolsa todo o valor que você pagou nela de volta e deixa somente o que você teve de lucro ali, tá? Eu vou avaliar se eu vou fazer isso com a Binance Coin, mas eu acho que por enquanto ainda não, tá? Porque eu acredito que essa é uma moeda que tem tudo aí para continuar crescendo bem, tá? E eu não queria cortar assim o desempenho dela já nesse momento, tá? Então, e além disso, ela é uma das que resistiu bastante, né? Quando o Bitcoin caiu bastante durante 2018, a Binance Coin, enquanto outras moedas caíram mais de 90%, a Binance Coin caiu, sei lá, 60%, caiu muito menos do que as outras, tá? Não quer dizer que não caiu, mas ela caiu menos que as outras e se recuperou muito mais rápido. Então, é uma moeda assim que faz muito sentido ter numa posição um pouquinho melhor também. Eu acredito que não vale a pena me desfazer de uma parte dela no momento, tá? A gente tem a Nose com 76%, a VeChain com 39%. Então, a gente tem moedas aí com boas valorizações, tá? Só que elas são eclipsadas, né, pelo Bitcoin, que está com uma valorização muito acima da média, tá? Eu não esperava que se valorizasse tão rápido, né? A gente começou a carteira faz 3 meses e já estamos aí com mais de 82% aí de lucro sobre o que a gente aportou. Então, é uma valorização muito boa, mesmo considerando que a gente está em criptomoedas e com um risco não tão alto, porque a gente está bem diversificado. Então, a gente não jogou uma aposta assim, numa moeda que poderia se multiplicar muito rápido, né? A gente está com uma diversificação legal e com esse potencial aí de estar sempre crescendo. Beleza? A Cardano, que foi a que a gente incluiu no último mês, ela praticamente ficou estacionada aqui, uma valorização de 1% é irrelevante, né, para criptomoedas. Beleza? Então, vamos ao nosso novo aporte, tá? Aqui a gente está com a planilha da carteira e eu vou fazer um novo aporte de R$ 500 aqui. Vou copiar a linha. Hoje é dia 17/6, no momento que eu gravo. Vou transferir R$ 500 e agora a gente tem que ver por qual preço está sendo negociado o Bitcoin hoje, tá? Então, eu vou aqui no site da Bitpreço, que é o que a gente tem utilizado sempre aqui para o nosso vídeo, tá? E ver qual que é a melhor oferta, né, de Bitcoins no mercado. Atualmente está esse aqui, você vê que ele está sendo atualizado a todo momento, né? E ele tem aqui na venda
R$ 2.199 de Bitcoin, a gente consegue comprar por esse preço aqui, ó, 943 agora, e o preço de 36.021. Então, a gente vai comprar por esse valor aqui. Acabaram de levar já, então eu vou ter que vender, desculpa, comprar. Aqui não é suficiente, então eu vou considerar que eu comprei por esse preço aqui, tá? Esses poucos centavos de diferença, poucos reais, não fazem muita diferença, tá? Aqui é só para um efeito de simulação mesmo. E mesmo numa carteira real, quando você faz aportes regularmente e não são valores tão expressivos de uma só vez, isso vai sendo diluído ao longo do tempo, tá? Então, não importa muito se eu paguei R$ 36.023 ou R$ 36.030, tá vendo que conforme os meses passam, né, eu estou fazendo aportes cada vez mais altos porque o Bitcoin vem se valorizando. No último mês eu fiz um aporte aí de 32 mil, desculpa, não aporte, eu comprei pelo preço de 32.680 e agora estamos comprando aí por 36.023. Teve uma subida interessante aí no valor, não foi tão expressiva quanto de abril para maio, né? Mas já é uma diferencinha. E aí o nosso preço médio em Bitcoin está em 17.200, nosso preço médio de aquisição, ou seja, mesmo considerando isso aqui, a gente teria o dobro, né? Se a gente tivesse só em Bitcoin, a gente estaria com mais do que 100% de valorização, né? Que seria aqui os 34.400, né? Então, você vê que o Bitcoin se valorizou muito em pouco tempo, né? Então, feito isso, a gente tem o valor para investir, né, de 0,01387969 Bitcoin, tá? Satoshis aqui. Então, qual moeda que eu decidi escolher aqui para nossa carteira, tá? É uma moeda que ela é utilizada em uma corretora, tá? Uma exchange, ela se chama KuCoin Shares, tá? Ela é muito parecida com uma ação de uma empresa, tá? Por quê? Porque quando você compra essa KuCoin Shares, você está comprando uma parte não uma parte do negócio, mas você tem direito de receber sobre o faturamento da exchange. Então, por exemplo, a exchange negocia um volume X ali vou até pegar aqui o valor real, né, da exchange. O coin está aqui embaixo. Ela negocia, nas últimas 24 horas, ela negociou um volume de 67 milhões de dólares, tá? Aí, ela vai pegar esses 67 milhões de dólares e uma parte, né, um percentual desse valor, ela vai dividir entre todas as pessoas que têm a KuCoin Shares, tá? Que é aquela moeda, que é a moeda dessa exchange, tá? Então, ela vai dividir parte da receita com quem tem essas moedas. E assim, você vai sempre aumentando, né? E como é feito esse pagamento, né? Nessa própria moeda, tá? Você vai aumentando o valor de moedas que você recebe. Então, hoje vamos supor, você comprou 1.000 moedas da KuCoin Shares, quando você receber a parte ali do volume negociado, você vai receber 0,1, por exemplo, 0,1 moedas da KuCoin. Aí você vai aumentando o valor que você tem nela, sem precisar fazer mais nada. Você deixa ela ali na própria exchange, você vai recebendo esses bônus que são distribuídos diariamente, tá? Então, quando a gente olha aqui, eu separei até a página da KuCoin, Coin Bônus, né? Quando que ele é distribuído, daí aqui diz, né, que é distribuído dentro de 24 horas, tal. E aqui tem as regrinhas, né, de como que funciona, tal, o que você faz para poder ter direito, né, a esses bônus. Basicamente, você vai ter comprado a moeda e vai deixar ali na exchange, que aí ela vai verificar que você tem e vai distribuir as partes dos lucros, aqui ela mostra o cálculo, como que funciona, tal. Depois, se quiser, dar uma olhadinha aí. Beleza? Então, dito isso, também eu acho interessante a gente ver o potencial, né, que tem nisso, porque conforme cresce o volume de negociação da exchange, né,
você vai participando cada vez mais de mais receita dela. Então, o volume dela chegou a bater um valor bem mais alto do que esse de agora. Eu não tenho histórico aqui, tá? Mas no topo ali de negociações, ela teve um volume muito mais alto e distribuía uma receita bem maior. Então, ela está aqui em 42º. Vamos supor que ela chegasse, né, a ser a 10ª exchange de maior volume aqui, porque ela é uma exchange conhecida, razoavelmente conhecida, até conheço ela melhor do que algumas do que estão aqui no top 20, algumas até do top 10 que, que eu vejo com menos nome que ela, mas imagina se ela chegasse, né, a um volume de 1 bilhão de dólares de negociação por dia, né? Seria um valor muito mais alto do que ela negocia hoje, que é 62 milhões, é isso? 67 milhões. Então, isso seria quanto? Se fosse 600, seria 10 vezes, e aqui é quase o dobro de 600. Então, seria mais ou menos umas 17 vezes aqui o que ela negocia atualmente, se ela chegasse aqui no top 10, e isso sem considerar, né, que o mercado de cripto está crescendo. Então, todas essas exchanges, né, o volume delas tende a continuar crescendo. Imagina se ela fosse 1/10 do volume da Binance, né, que aí seria 180 milhões, 180 bilhões, desculpa, de volume, né? Não, tá certo, 180 milhões de volume se ela tivesse 1/10 aqui da Binance, né? Então, ela estaria negociando 3 vezes o que ela negocia hoje, né? Então, são valores bastante significativos, né? E eu acho que vale a pena ter uma participação nela. Agora vamos olhar sobre o valor da cotação dela em si, né? A gente vê que aqui ela está valendo hoje 1,63 dólares, né? E 17 mil satoshis, né? 5 casas aqui, 5 casas decimais, digamos assim. Aqui no topo, no topo de mercado, ela estava negociando a 19 dólares e 64 centavos, né? Ou seja, mais de 10 vezes além do que ela está hoje, tá? E ali 142 mil satoshis, tá? 142 mil para 17 mil. Então, praticamente aí 10 vezes o preço que ela está hoje. Então, assim, se ela chegar a voltar para esse topo aí, o valor que a gente colocar nela, a gente teria 10 vezes mais. E, assim, eu tenho plena convicção que o mercado de criptomoedas em si vai crescer muito mais do que ele valia aqui, tá? Ele estava com um market cap, a gente tinha olhado, né, de 800 bilhões de dólares. Hoje a gente está perto de 300, tá? Então, se ele triplicar, né, o market cap, a gente estaria acima do topo histórico, o que eu acredito que deva sim acontecer, talvez não nesse ano, talvez não no próximo, mas eu tenho plena convicção que vamos presenciar sim. Beleza? Então, com isso, vamos fazer a compra de KuCoin. Tá? O nome é um pouco engraçado, mas ela considera uma moeda muito interessante. Tá? KuCoin aqui, pelo valor de... Vou entrar aqui de novo. Em satoshis, ela está 17.403. Tá? Então, por esse valor aqui, vamos ver quanto que a gente consegue comprar de KuCoin. Jogo ela aqui no denominador e eu jogo no numerador esse valor aqui. Então, quanto a gente tem de bitcoins, né, disponível para compra. E a gente vê quantas moedas de KuCoin a gente consegue comprar, que são 79, todos esses números aqui. Tá? Então, a gente vai agora na nossa carteira e vai adicionar uma nova moeda para comprar. Então, a gente digita aqui KCS, que é KuCoin, quantidade eu copiei de lá, sempre lembrar de alterar o ponto para vírgula e vírgula para ponto, né? Porque aqui nesse site é tudo em inglês. E por qual valor? Esse aqui.
Deixa com um ponto, e aqui lembrar de alterar para Bitcoin, que é o que a gente está utilizando, né, como compra, tá? Por unidade, dia 17. E aí eu fiz a compra aqui, e ela mostra, né, já uma pequena desvalorização, porque dá essa diferença de qual o preço, né, que o CryptoCompare está puxando para o preço que eu coloquei lá no CoinMarketCap, né? Então, ele considera que está um preço diferente aqui, mas não tem problema nenhum. A gente fazendo essa compra, agora a gente chega a um portfólio aí de quase 6.500, foi 6.500 que a gente aportou, esse valor aqui, e está valendo já 11.370 e poucos reais, que já considerando, né, a nova compra. Beleza? Então, é isso. Felizmente, né, o nosso portfólio, desde o início que eu montei, né, a nossa carteira, ele tem apresentado valorização em todos os meses, tá? Sempre uma valorização crescente de um mês para outro. Isso é bem difícil de acontecer, tá? Porque de um mês para outro, normalmente pode ter sim desvalorização. Isso aconteceu na carteira de fundos imobiliários, na carteira de ações e na carteira de investimentos no exterior. Só não aconteceu ainda na de criptomoedas, porque a gente pegou realmente um movimento de retomada, né, na, nesse mercado de criptomoedas, mas eventualmente a gente vai pegar assim, um momento de desvalorização e pode até acontecer, né, de chegar um momento de a gente ter até menos do que o valor que aportou inicialmente, tá? Eu acho que é muito improvável, tá? Voltar a ter um valor menor do que quando a gente começou, porque, né, é um mercado em plena ascensão e que eu imagino que vai continuar crescendo aí ao longo aí dos próximos meses e anos, tá? Então, é isso. Vamos acompanhando aí e até a próxima atualização. Um grande abraço.